Bom, e vamos abrir a nossa conversa da noite. Doni Denútil e Merval Pereira, no Rio de Janeiro, Camarote, em Brasília. Bom, só um dado importante para começar a nossa conversa. A Polícia Federal, a alta cúpula da PF, a priori não tem nenhuma resistência ao nome de Osmar Serralho. Resistência essa que está sobrando no PMDB. Alguns deputados do partido dizem o seguinte: bom, se o presidente Michel Temer espera muita coragem de nossa parte para votar matérias muito complicadas e impopulares, como a reforma da Previdência, não encontrará nesses deputados tanta volúpia e tanta vontade de dar apoio ao governo assim. Mas traduzindo para um bom português, Merval, Doni e Camarote, é aquela velha anedota de Brasília. Vão se transformando em labaredas, em verdadeiros incêndios para que o presidente da República jogue a água, ou seja, distribua cargos. Na opinião de vocês, o presidente Michel Temer foi hábil nessa definição para o Ministério da Justiça depois de tanta demora? Camarote, você que está então vamos lá. Aí, maravilha. Já que eu estou por aqui, eu já começo. Natoso, olha, o que é que está acontecendo? Você tem uma reação ainda da bancada do PMDB de Minas Gerais. Claramente é isso, que eles querem cargos, e cargos ali com verbas. Então, isso daí deve entrar ali na conta para acalmar a bancada do PMDB de Minas Gerais. Ontem à noite, um bastidor interessante, é que o Serralho esteve no Palácio do Planalto para conversar com Michel Temer, ao lado do deputado Baleia Rossi, que é o líder do PMDB. Nessa conversa, o que já estava bem encaminhada, mas ainda faltava resolver o impasse PMDB. O Baleia Rossi está tentando resolver isso com um cargo de presidente da Comissão de Constituição e Justiça para o Rodrigo Pacheco, que foi, inclusive, cotado para ser ministro lá atrás, há 2 semanas, e isso só não vai satisfazer essa bancada do PMDB de Minas. Então, agora vai haver, sim, uma extensa negociação para acalmar essa bancada mineira do PMDB. Então, essa é uma questão. O Serralho não está indo sozinho, Natuza, Merval, Doni. O Serralho está indo dentro de um pacote. A gente viu ali que já está praticamente confirmado, deve sair amanhã, o líder do governo, que é o Aguinaldo Ribeiro. Isso agrada muito ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que chegou a demitir pelos jornais o atual líder, o André Moura. Está em debate, isso daí está bem encaminhado, a criação da liderança da maioria, ou seja, mais um cargo aí para outro setor do PMDB, a gente viu aí o deputado Lelo Coimbra, e então dessa forma, com esse pacote, é que o governo tenta ter, primeiro, a bancada do PMDB unida, porque ela é fundamental para quê? Para a reforma da Previdência. Então é isso que está em jogo agora, nesse momento, e por isso a decisão também de contemplar um integrante da bancada do PMDB, ou seja, um perfil político. O Temer já tinha dito que não ia ter mais um perfil político, acabou, ao final, tendo um perfil político partidário muito claro para o Ministério da Justiça. Camarote, mas eu acho que o importante é que a nomeação do Serralho não significa uma ameaça à Lava Jato, não só pelas palavras dele, mas pela reação do PMDB. Quer dizer, se está tendo essa confusão toda para acertar o cargo de ministro da Justiça, é sinal de que o Serralho é visto como independente e é realmente independente dentro do PMDB. Essa ligação dele com o Eduardo Cunha chegou a ser uma ligação mais forte, ele até propôs uma anistia para o Eduardo Cunha, porque ele teria sido importante para o impeachment e tal, mas acho que isso não vai marcar a posição dele. Eu acho que a posição anterior do Mensalão, eu acho que fala mais alto do que essa relação que ele teve com o Eduardo Cunha. Quando eu conversei com ele hoje à tarde, quando ele me confirmou que tinha sido convidado, poucos instantes antes, pelo presidente Michel Temer, ele me disse que realmente manteria distância da Lava Jato, que teria autonomia total à Polícia Federal. E ele usa até uma expressão assim: olha, como eu tive autonomia no Mensalão durante a CPI dos Correios,
a Polícia Federal vai ter autonomia em relação à Lava Jato. Ou seja, ele fez até esse paralelo. A conferir, vamos ver como isso vai ser, a pressão política vai ser grande, ela é enorme em relação à Lava Jato, a gente tem visto isso no Congresso, mas pelo menos as primeiras palavras do Serraglio vão no sentido de preservar a investigação da Operação Lava Jato. Só a preocupação dele em deixar isso claro já mostra que a pressão maior que ele sente é da opinião pública, né? Então, isso já é um bom sinal. É uma sinalização positiva até se a gente considerar outros concorrentes que estavam no páreo aí para o Ministério da Justiça e que fizeram declarações bem antagônicas a essa e que deixavam os procuradores da Força Tarefa da Lava Jato bastante preocupados. Agora, interessante notar que o Alexandre de Moraes era afiliado ao PSDB. Agora, alguém poderia supor que ao passar o Ministério pro PMDB, isso traria alguma união ao partido. Parece que foi exatamente o oposto. E quando você vê a fala, por exemplo, do Fábio Ramalho, do PMDB de Minas Gerais, é muito a política como ela é, né? Ele diz o seguinte, e era da base, né? Se Minas Gerais não tem ninguém capacitado para ser ministro, não devemos apoiar esse governo. Vou trabalhar no plenário contra o governo para derrotar o governo em tudo. E quer levar mais a bancada junto. Mas todo agora, mundo... Doni, é preciso também precificar essa declaração. Exatamente. Até porque a informação que eu tenho é que o líder Baleia Rossi, ele está em conversa com o deputado Fábio Ramalho, e mais do que isso, essas declarações, muitas vezes, elas são combinadas e tudo indica que essa declaração específica teve uma combinação. Olha, vou falar isso, porque eu preciso me cacifar e você também me compensa com parte isso. da negociação toda, né? Ele está muito violento, né? Mas é muito cena de PMDB explícito. Acho que o Doni tem um ponto aí, né? E para quem está em casa, é muito difícil entender como o PMDB, que é o partido do governo, também é o partido que faz chantagem à luz do dia, que cobra, porque a lógica é sempre essa, né? Não tem moralidade na relação de governos, não só esse, com congressos. É o pragmatismo puro, sempre foi assim, e essa é uma deficiência do sistema de coalizão. Todo mundo critica muito o fato de o presidente da República ter optado por um nome político. O nome político, na essência, não deveria ser ruim. O problema é a dúvida que se tinha em relação à Lava Jato, mas eu acho que o Merval também tem um ponto. Se o PMDB não gostou nada da indicação do Serralho, alguma coisa o Serralho de bom deve ter. Só uma coisa rapidamente, o PSDB, já que a gente falou ontem aqui, levou ao presidente Michel Temer o nome do senador Aloysio Nunes Ferreira. O Temer vai agora avaliar para o Ministério das Relações Exteriores no lugar do José Serra, que ontem a gente falou aqui, pediu demissão. Então, a conferir o que vai acontecer, mas é uma sinalização importante que tem o apoio ali do partido fechando questão em relação a Aloysio Nunes. Eu quero dizer aqui a CUT, ao PD, ao Sem Terra, ao PCdoB, que a partir da semana que vem me convidem, que eu estarei disposto a andar esse país fazendo a luta. Quantas vezes na história do Brasil você viu tanta coragem? Quantas vezes você viu tanta determinação e, ao mesmo tempo, tanta competência e equilíbrio? Quantas vezes você viu corruptos terem tanto medo de alguém? Este homem e seu grupo estão, de verdade, mudando o Brasil. E agora, quando ele mais precisa de você,
Você vai deixá-lo sozinho? Inscreva-se. Clique no sino para receber notificações. Compartilhe. Dê um like.